Muito boa noite, aqui César Almeida, diretor de inovação da BRH Brasil, para mais uma live aqui no Instagram. E hoje a gente vai ter aí a alegria de contar com uma super especialista em endomarketing, comunicação, sócia fundadora aí da agência Nova Café, a Jamile Buch, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente para tratar aí do tema da nossa live de hoje. E enquanto a Jamile não acessa aqui com a gente, quero dar um aviso importante para vocês, que é na semana que vem a BRH Brasil vai realizar o Fórum Global Learning. Esse vai ser um evento aí sensacional, evento do dia exatamente no dia 22 de junho, às 18 horas, imperdível. Gente, o evento vai ser mediado pela Catarina Barrosa, né? Ela que é cofundadora da Tema Central de Portugal. E nós vamos ter nada mais, nada menos do que um timaço. Olha só, Mário Sérgio Cortella, Luiz Helena Trajano, Luiz Fruet, diretamente da Nestlé na Suíça. Ele que é Head de RH da Nestlé na Suíça, VP de RH. A Celina Jopp é fantástica, eu estive instalada na casa da Celina. Um abraço, Celina. Vai trazer aí toda a parte de cultura. E o Pedro Ramos, que é aí um PhD em economia e diretor de RH da TAP. Então, assim, um timaço, Fórum Global Learning, dia 22 de junho, 18 horas, imperdível. Vamos aqui trazer então para nossa live, nossa convidada já está aqui com a gente. Bem-vinda, da agência Nova Café, que vai aqui fazer essa live conosco, falando sobre comunicação e aí os desafios que a gente tem em comunicação. Olha ela aí, ô Jamile, boa noite, Boa bem-vinda. noite, César. Boa noite, todo mundo. Obrigada pela BRH Brasil, por esse convite, adorei. Ah, que bom você estar aqui com a gente. Obrigado também por ter aceitado o convite. Bom, gente, dá aqui boa noite para vocês. Avisa aí, compartilha aí com as pessoas que a gente já começou aqui nossa live. Essa iniciativa que a BRH Brasil está tendo aí durante essa pandemia, a gente iniciou e vamos manter. São diversos eventos, a gente já fez aí uma série de lives, aí, mais de 40 lives com muito conteúdo de muita qualidade, como a própria Jamile, que a gente vai ver já já. Vamos ter o Fórum Global Learning semana que vem e tivemos a maratona, que foram 12 horas ao vivo que a gente ficou aqui no dia 3 de junho, dia do profissional de RH, evento aí que eu tive o prazer de estar fazendo aí a mediação e a apresentação junto com a Débora Nascimento, que liderou o evento. Foi uma alegria muito grande estar nesse dia. Jamile, muito bem-vinda, você aí com os seus 19 anos de experiência aí com a da Fundação da Nova Café, né? Uma alegria aí a gente poder contar com sua presença hoje. Obrigado pela generosidade de compartilhar sua visão aí em relação a essa questão da comunicação, que é crucial nesse momento que a gente está junto. Com certeza. Agradecer mais uma vez a todos que já estão com a gente aqui, as pessoas estão entrando ainda. Só fazer um comentário aqui, Jamile. Já estamos aqui com a Leila Nascimento. A Leila, muito bem-vinda. A Leila é nossa vice-presidente, presidente da World Federation e líder desse Fórum Global Learning, que vai ser um sucesso. Gente, ó, dia 22 de junho, corre para fazer suas inscrições, está acabando. E um valor, assim, imperdível, Jamile, porque, assim, nesse momento de pandemia, algumas coisas estão positivas, né? E uma delas é a gente ter um evento com essa qualidade, né? Com Luiz Helena Trajano, com Mário Sérgio Cortella, com Luiz Fruet, com a Celina, com o Pedro Ramos, com a Leila, com a Catarina Barrosa e etc. E a gente vai ter esse evento com o valor de R$ 59 para associado e R$ 97 para não associado, praticamente aí uma doação, uma contribuição para esse evento. Então, Leila, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Diversos diretores da BRH por todo o Brasil já estão aqui, ó. Valeu todos aqui presentes. Então, Jamile, agora vamos conversar, né? Então, falar sobre comunicação aí. Vamos E você que é conversar. uma fera, como eu estava dizendo, especialista, 19 anos aí de Fundação Nova Café, uma filha, está quase 20 anos já, né, nessa agência. Meu filho mais velho, né? Grande já. Pois é, que maravilha. Eu sou aí um fã do seu trabalho como Obrigada, César. cliente, né, acompanhando e parceiro. E para a gente começar aqui, né, eu queria já trazer uma pergunta para você, fazer aí sua boa noite, suas boas-vindas, e já trazer uma pergunta primeiro, quais foram aí os comportamentos que você viu na área de comunicação das empresas, o que é que você percebeu aí fazendo, a gente vai falar muito sobre o que fazer daqui para frente, mas fazendo o balanço, né, do que você percebeu durante essa pandemia, dos comportamentos das empresas na área de comunicação aí. É sensacional isso, porque assim, a gente viu a manifestação dessa pandemia acontecer exatamente num cenário em que a gente já não imaginava nunca, né? Nas piores previsões de planejamento estratégico, ninguém nunca imaginou alguma coisa em que a Terra ia parar, né? Foi o dia que a Terra parou, como diria Verdade. nosso velho Raul Seixas.
E essa ideia da pandemia, ela se manifestou junto das empresas de diversas formas, e manifestando exatamente as fragilidades de cada uma delas. Então, a gente percebeu 3 patamares de amadurecimento dessas Uhum. empresas que a gente atende, né, em que a gente tinha, inicialmente, logo de cara, o perfil de um cliente que não tinha um amadurecimento ainda muito grande em comunicação. Esse mesmo perfil é Uhum. o perfil que manifesta também um não amadurecimento no tratamento com os líderes, né? Ainda uma não percepção, porque eu acho que isso envolve muito a figura do RH forte. Né? Então, o RH forte é aquele cara que orienta tanto para a comunicação interna, muitas vezes, né, com as solicitações da comunicação, as demandas da comunicação interna, quanto também para o desenvolvimento da liderança forte. Então, quando você não tem essa figura, você não tem as outras duas coisas. Você não tem nem a liderança bem desenvolvida, você também não tem a comunicação interna bem desenvolvida, no caso, o endomarketing. Então, esse foi o Sim. primeiro patamar de cliente que a gente viu, que foi o primeiro que desistiu, inclusive, logo dos primeiros contratos, dos contratos de comunicação. Ele não sabia o que fazer com aquilo, aquela ferramenta para ele ainda não fazia sentido. Isso Sim. levou a decisões bem complicadas no processo da retomada, porque, quer dizer, retomada vírgula, né? Porque a gente ainda não chegou a essa retomada. Mas durante os 90 dias de quarentena, esse cliente apresentou dificuldades tamanhas de desenvolver um relacionamento com esse público interno que chegou a passar por ameaças os líderes, né? Porque eles não entendiam o motivo pelo qual eles estavam na rua, trabalhando, quando na televisão aparecia o fique em casa, se cuide, né? Cuide do Uhum. outro. Então, isso não fazia sentido na cabeça deles e eles se manifestaram de forma bastante agressiva. Então, essa ausência do líder e a ausência da comunicação andou nesse caminho aí. Num segundo patamar de cliente, a gente via que era um cliente que ainda, mesmo que não amadurecido o processo da comunicação e da liderança interna, ele já percebeu a necessidade, já estavam no processo de encaminhamento disso, e eles começaram a fazer uso dessa comunicação, dessa ferramenta, né, de forma Sim. mais experimental. Então, eles começaram a perceber até onde aquilo podia levar eles. E começou a desenvolver manuais, cartilhas, né, a comunicação direta para o cliente interno. E isso funcionou paulatinamente ao processo de desenvolvimento da necessidade dessa liderança. O terceiro cliente, que é o cliente mais amadurecido, é o cliente que já tem uma visão de desenvolvimento de clima organizacional, de desenvolvimento do líder, de busca por uma comunicação interna mais efetiva, né? Um endomarketing mais forte, mais presente, com estratégia, né? Que tem um propósito de marca, olha o propósito aí. Esse, Pois né? é, para quem não sabe, a menina tá dando risada porque eu escrevi um artigo hoje sobre propósito aqui no meu Instagram, no Olha, LinkedIn, a né? provocação que vale a É uma... pena, né? Sugiro a todo mundo dar uma Pois olhada lá no é, Instagram do César hoje. E pois é, pois é. esse cliente aí, como eu brinquei com uma delas nessa semana, se lambuzou, porque fez uso dessa comunicação como ferramenta forte, empoderou ainda mais o seu líder e fez com que o público interno se sentisse protegido. Isso é que foi mais bacana nesse processo todo, porque as pessoas precisam da liderança. Isso é uma defesa que eu trago, né? A liderança é um processo necessário para o desenvolvimento humano. O ser humano, ele às vezes não sabe qual caminho que ele deve seguir, e ele precisa de pessoas que liderem esse caminho. E quando ele pede essa liderança, não é simplesmente por ele não ter capacidade ou aptidão, mas porque ele não conhece a tudo. Em alguns momentos e instâncias da vida, a gente precisa de um especialista naquele assunto, né? E é como você mesmo fala muitas vezes, você fala da liderança apta, né? Aquela que você realmente tem capacidade de seguir, sabendo que o que aquele cara falar vai estar certo. Ele pode ir tranquilo, né? É o farol no meio da escuridão. Então, esse foi o terceiro público, o público que a gente viu reagir, a terceira marca que a gente viu reagir de forma esplêndida nesse processo e que certamente vai sair muito mais fortalecido no momento final, né, da curva, da crise, para a retomada, onde ele vai poder mostrar transparência, que é uma questão que o compliance tem defendido tanto, que a gente tem visto todas as empresas buscarem tanto, é a comunicação transparente com esse público, e ele conseguiu desenvolver Uhum. isso agora. Que legal, né? É interessante você trazer essas questões,
porque, na verdade, a preparação para a pandemia ela não começou durante a pandemia. Tem o poder de reação que as empresas tiveram que ter, Perfeito. mas tem essa coisa prévia, né, de ter trabalhado já a gestão de pessoas, a liderança e a sua própria comunicação. Então, no fundo, a comunicação na pandemia tem coisas específicas, mas o que vocês perceberam, né, pelo que você comentou, é que tinha que ter um trabalho já feito previamente para resolver em relação a isso, né? Muito É porque legal. no final das contas a gente percebe que as empresas elas não buscam desenvolver os seus líderes somente por questões de crise, né? Existe até essa pesquisa que o GPTW encomendou com a Gallup, publicou da Gallup, não sei se foi uma encomenda da GPTW, mas que falava a respeito da diferença entre as expectativas da alta liderança e dos liderados referentes exatamente à forma como os gestores trabalhavam, né? E assim, a alta liderança sempre buscando como resultado final maior o resultado da empresa, né? Sim. A busca deles é o Uhum. resultado. E os funcionários, os liderados, eles buscavam era o desenvolvimento humano. Então, existe toda essa trajetória de estressante, né, e cansativa nesse processo da comunicação e da liderança. Isso já é vivido. Então, os motivos pelos quais as empresas optam em desenvolver os líderes, muitas vezes não é para desenvolver os seus liderados, né? É muitas vezes para oferecer esses resultados. Só que, assim, a visão de negócio, ela vai amadurecendo com o tempo. Essa empresa que opta no desenvolvimento do líder é a empresa que também está madura para estar desenvolvendo um diálogo mais próximo, né? Então, Verdade. o que a gente traz como comunicação interna, muitas vezes, e a minha maior defesa, é que o líder seja a nossa principal peça de comunicação, que é uma peça viva, Uhum. né? Ele olha para Sim. você nos olhos, ele te orienta, você consegue sentir firmeza nele, você consegue... Daniela Fialho, minha linda, a gente consegue ver firmeza, a gente consegue sentir que aquele discurso é verdadeiro. Então, muitas vezes, o que vai ser um esforço de comunicação intenso, que você vai fazer cartilhas, e você vai fazer folders, você vai fazer que tem um apoio todo. Se você não tiver alguém que acredite verdadeiramente naquilo para defender internamente, às vezes o processo de comunicação é muito mais demorado. Verdade, verdade. A gente já tem aqui um comentário da Patrícia Maria Norreis 2. Patrícia Maria Norreis 2. Patrícia diz o seguinte: pode tirar uma dúvida? Qual a orientação quando o RH tenta orientar o empresário e ele não aceita? E ela bota vírgula, falo de comunicação. Qual é que você recomenda aí na sua experiência, Jamile, para apoiar as pessoas que internamente querem implementar estratégias de comunicação, de endomarketing, etc., e o empresário ou o líder ali não está aberto ainda a isso? Como é que vocês têm vencido essa barreira para apoiar as empresas que vocês conseguem atender? Olha, Patrícia, né? Olha, Patrícia, Hum. a gente já faz isso com uma certa frequência. Não é a primeira vez que a gente percebe que existe alguma resistência da alta liderança a respeito da contratação de uma empresa de comunicação, de consultores de comunicação, ou mesmo de treinamento para os líderes, né? Capacitação para os seus líderes. Então, é necessário que você respalde o seu parecer junto a essa diretoria e que, se possível for, você convide essa empresa parceira que você tem buscado, que você já sentiu a parceria, que você já sentiu que tem um approach parecido com o que você está querendo implementar dentro da empresa, e mostre resultados através não de números somente, porque muitas vezes a gente não consegue fazer mensurar esses resultados dessa forma. Agora, eu diria a você o seguinte: todas as empresas que apostam na comunicação voltada para o cliente interno são empresas que têm um sucesso muito mais possível, é muito mais viável que essa empresa aconteça verdadeiramente, porque a comunicação ela é feita de dentro para fora. Então, quando você se comunica bem com o seu cliente interno, significa que você acredita naquele produto e no discurso da sua marca. Verdade. A gente vê muita Uhum. marca se fazendo de boazinha, né? A gente vê marcas. Eu já tive a péssima experiência de visitar uma das maiores marcas do Brasil, para fazer uma prospecção e dizer: não, eu não quero trabalhar para essa marca. Jamile, você não precisa de dinheiro? Eu preciso manter minha vida, minha família, meu filho, mas tem coisas que a gente não pode compactuar.
E tem grandes marcas que estão aí botando para o mercado uma imagem que não simplesmente não existe internamente. Você vê as pessoas Uhum, trabalhando sem direito à qualidade de vida nenhuma. Não é uhum, fácil para uhum. esses colaboradores muitas vezes trabalharem em fornos de alta temperatura, né, trabalharem com a qualidade de EPI ruim, né, ou quando tem, né, você vê que você não oferece nenhum tipo de valorização, que você estimula o assédio moral internamente, né, que você não tem a diversidade, a valorização do ser humano. Então, tem muitos aspectos que são importantes, né, e que a gente já estuda lá nos primórdios da teoria administrativa, né, que fala das necessidades básicas, né? E eu diria a você que hoje o ser humano ele precisa de necessidades mais superiores lá na pirâmide de É Maslow, isso né? aí. A gente tem que subir um pouquinho aí para oferecer para ele um pouco mais. Então, quando você oferece mais, eu não sei qual é o seu segmento, mas imagine você oferecer um padeiro qualidade de vida. Que pão esse cara não vai oferecer para o seu cliente, hein? Ele não vai dizer a você Pois é. depois, o cliente, olha que seu pão é o melhor da região. Então, é mais ou menos Obrigado, isso. Jamile, por trazer isso, né? A gente na BRH, em gestão de pessoas, costuma trazer só os best practices, né? As melhores práticas, falar do que funciona. E às vezes é importante dar esse recorte, né? Que tem coisas que a gente não pode aceitar, não pode compactuar e não pode necessariamente prestar algum serviço. Fica essa dica aqui para todos nós. Obrigado por ter trazido isso. E é bacana mostrar essa coerência aí com tudo isso. Os comentários aqui, vários comentários aqui, as pessoas apoiando, um monte de coraçãozinho, né, gente? Eu tô vendo que vocês estão botando coraçãozinho aí. Pode botar, que realmente fala foi muito boa aqui Obrigada, da Patrícia. Jamile. Várias pessoas comentaram aqui e ela agradeceu o esclarecimento. Ô, Jamile, continuando nessa linha, vamos falar um pouco então sobre o papel do líder, né? O que você enxerga então Agora, como especialista em comunicação eu posso falar uma coisa para a Patrícia? sobre isso? Eu Pode posso sim. falar uma coisa? Assim, Pode Patrícia, que a gente vai seguir pro líder. Fala aí. desses 10 para 15 anos, assim, eu não consigo mensurar exatamente quando foi que a agência Nova Café foi virando para a curva do endomarketing completamente. Mas eu vou dizer uma coisa a você, nessa experiência que eu tive atendendo até grandes marcas no segmento de endomarketing, eu já percebi que algumas pessoas incríveis que passaram na nossa trajetória vieram de empresas que não valorizavam a forma dela pensar. Pense nisso. Se essa empresa merece Olha que esse seu legal. trabalho, sabe? Merece você. A gente está aqui na página da BRH Brasil, né? A gente está falando de recursos humanos. Quem sabe você não seja uma estrela que só tem alguma marca aí esperando você chegar. Eu acho que o caminho é esse. Boa. Boa. Essa dica vai para qualquer pessoa, né? Não é só para Qualquer ela, não. Acho que é pessoa. bacana. Todos nós temos que estar atentos a isso. E aí, voltando então, para a gente dar sequência, eu queria te ouvir um pouco, né? Trazendo aí, fazendo esse link do gestão de pessoas com a comunicação. Na sua Uhum. experiência atendendo aí as empresas, grandes empresas que vocês atuam, como é que você enxerga, né, o papel do líder nesse cenário, né? Qual é o papel do líder para efetivamente proporcionar uma comunicação fluida, a questão do endomarketing acontecendo na empresa e gerar os resultados que muitas vezes são idealizados pelas campanhas, mas não chegam na ponta, né? Então, o líder Uhum. faz parte de quanto desse processo e o que é que você viu aí de coisas que funcionam para ficar de dicas para quem está acompanhando a gente? Então, tem dois processos aí da liderança que são importantes a gente atingir. Tem a alta liderança que precisa confiar na ideia, ele precisa ser o executor da ideia, né? E quando a Certo? alta liderança confia, gente, aí não tem, é um mar de rosas, é um universo cheio de coisas maravilhosas que a gente pode fazer. Como eu vou trazer um recorte específico de 5 anos atrás, quando a Cordes a Brasil ganhou o primeiro reconhecimento de PTW, e a ideia da gente foi ser aconchegante, acolhedor e dizer para todos os colaboradores assim, você faz parte disso aqui, mas a gente que está aqui no Nordeste, a gente tem uma visão acolhedora, diferente talvez um pouco, e a ideia da agência foi que toda a alta diretoria fosse para frente da fábrica, vestida de aventais lindos que a gente preparou com frases motivacionais. E cada um dos diretores, inclusive o CEO, estava lá entregando mingau de tapioca para todos os colaboradores que entravam, com o jornal que mostrava o GPTW, e eles ficaram assim
Que legal, hein? felizes, porque eles ganhavam abraços e ganhavam um mingau de tapioca e a gente conversava e via a felicidade estampada no rosto deles. E a frase principal era dizer assim, ó, você faz parte dessa conquista, você é o protagonista Uau! dessa história. E é verídico, não é um da boca para fora, não é uma coisa que Não você pode fala, ser retórico, né? Tem que não. ser de ver, tem que ser de coração isso, né? Olha, eu já entrei em empresas que diziam assim, nós temos um endomarketing muito forte. Aí eu dizia, ótimo, poxa, que bom que vocês já estão trabalhando nisso. O que que vocês fazem? Nós temos uma intranet. Aí eu dizia, tá, uma intranet. Ok, E a intranet, como vocês usam? Bem, a gente usa a intranet, tá tudo na intranet. É o nosso endomarketing forte. Então, a gente precisa entender que o endomarketing, ele não é só isso. Não adianta você fazer um crachá do colaborador escrito assim, orgulho de pertencer. Se é mentira, aquilo não faz sentido para aquele colaborador, então não use. Faça ele ter orgulho de verdade daquilo. O processo anterior, entendeu? Não perfeito, adianta a gente ficar inventando a perfeito. roda. E aí o líder, ele faz parte desse processo, porque hoje você executa um papel de liderança, mas a empresa aposta em você, ou você é apenas o chefe daquele departamento, daquela seção. Então, olha o processo de cascateamento. A alta liderança acredita, ela vai nutrir com informações e com motivação Sim, a liderança, os gestores das áreas, para que eles cascateiem esse processo para os outros colaboradores. Então, nesse momento é que entra o endomarketing. Então, eu não faço milagre. Eles vão contratar o César, para o César fazer o treinamento do líder, para motivar o cara, para fazer tudo funcionar. Massa. Onde é que entra a agência? Vamos fazer a cartilha que vai dar suporte a isso. Vamos fazer o cartaz para que eles vejam no caminho que aquele cartaz falava sobre o treinamento que ele recebeu. Vamos fazer um kit para o perfeito. líder. Assim, eu tenho ideias assim muito diferentes das ideias de comunicação. A gente, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia tem 7 mil funcionários. É o maior contratante da Bahia depois da Prefeitura de Salvador, né? E a Santa Casa, ela tinha 2 desafios no ano passado. O primeiro desafio era eles precisavam ganhar uma acreditação RIMS, que é uma acreditação de saúde, da área de saúde, e precisavam também fazer a assinatura de todos os termos de compromisso dos 7 mil colaboradores e terceiros que faziam parte do compliance, que receberiam compliance, o manual do Código de Conduta. Quando isso foi Sim, feito, o desafio na época foi: olha, Nova Café, o que a gente precisa de vocês é uma ideia que atinja um público que está saturado de comunicação. Eu preciso falar com esse cara que não aguenta mais, a ponto de a acreditação fazer uma avaliação, trazer de fora do Brasil uma pessoa que chegou no meio do corredor e disse assim: você foi atingido por essa campanha? E a colaboradora estava no corredor do cartaz, o cartaz estava do lado dela, e ela disse: nunca vi na minha vida. Então, ele me passou esse briefing na hora que a gente chegou lá. Como é que uhum, vocês vão fazer? Nós fizemos uma exposição. Uma exposição, pegamos o perfeito. corredor, trouxemos profissionais de tecnologia e traziam nessa tecnologia jogos, vídeos, interatividade, conectividade. Despertamos o desejo e o interesse de uma população de médicos, principalmente, que é super difícil Sim, de você atingir, porque tem uma vida super corrida, uma vida super intensa, que tem outros interesses, e você despertar o interesse de um público que está sendo disperso a partir de outras informações, não adianta usar o cartaz. Mas sempre a figura do líder era utilizada, porque o primeiro a saber de todas essas informações era o líder. Então, olha, doutor fulano de tal, que é o líder dos médicos aqui, fizemos um kit
entregamos para ele. Naquele kit, ele recebeu todas as informações, ele recebeu a cartilha em primeira mão, ele recebeu um brinde, uma caneca, ele recebeu uma caneta. Em cima da mesa dele, ele tinha o empoderamento que dizia que ele fazia parte daquilo ali. Para o compliance, a mesma coisa. Chamamos toda a liderança para fazer parte daquilo, para receber treinamento de Dr. Roberto Samenezes, que na época era o provedor da Santa Casa. Nós demos uma parte do treinamento, né? Outros profissionais foram convidados também, porque é multidisciplinar. E aí, depois daquilo, aqueles líderes saíram de lá empoderados. Eles sabiam o discurso da marca. Eles sabiam o que a marca estava falando naquele momento e o que era pertinente para ela falar. Né? Então, esse momento que a gente está vivendo agora, da pandemia, ele mudou isso? Não. O que ele fez? Perfeito. Ele apontou para você que se você não tivesse esse empoderamento dos líderes, se você não tivesse essa comunicação bem desenvolvida, você, em momentos de crise, não conseguiria se comunicar. Você não conseguiria falar com esse público e muito menos com o público posterior a esse, que é o colaborador. Sem dúvida, Jamile. Olha, eu queria fazer aqui, voltar que você estava trazendo coisas tão interessantes, não quis te interromper, mas primeiro comentário aqui, ó. Primeiro comentário, um grande abraço aqui para a Cordes, a empresa do ano, aí pela uma das pesquisas aí que da a gente Você teve pessoas para Você S.A., né? Então, empresa do ano, um grande abraço, Luiz França, líder de RH da Cordes, é nosso parceiro, associado da BRH, super apoiador. Um grande abraço a todo o time da Cordes, a Isa, a França, toda a turma de lá. Mônica, João. Mônica, um abraço a todo mundo, João, todo mundo. Tem aqui alguns comentários também que eu queria resgatar e depois a gente queria falar um pouquinho sobre liderança. Olha só, você estava falando muito das questões dos valores, né? Então, teve alguns comentários aqui, ó. A Leila trouxe aqui, Leila Nascimento está aqui acompanhando a gente, ó. De luxo em essa plateia, veio com Leila Nascimento aqui e tudo. A Leila comentou uma coisa muito importante. Precisamos escolher com quem queremos trabalhar. Os valores precisam estar alinhados. A mesma seleção que nós, consultores, devem fazer mesmo, não só funcionários, como você falou, né? Então, eu seleciono clientes que eu quero ter na minha empresa como consultoria. Então, é muito legal que a gente realmente comece a defender isso, a propagar essas questões que são relevantes e também a selecionar com quem a gente está andando junto, né? Eu gosto muito do Salib, ele esteve aqui com a gente em alguns eventos, tive com ele algumas vezes, e ele fala, olha o livro dele aí, Gestão da Manhã, dele com o Sandro, e o José Salib, eu tive batendo papo com ele, falei assim, não, eu fui mudando meus amigos, porque não dava, as pessoas não estavam acompanhando o que estava acontecendo no mundo, e os meus valores foram mudando, evoluindo, né? Então isso faz parte. Verdade. Vários comentários aqui, ó, comunicar FO, endomarketing amor, muito boa ação por parte da liderança. A Cris trouxe aqui, ó, transparência, compliance, comunicação, valorização das pessoas, legal, Cris. E tem um comentário aqui, ó, também, deixa eu ver aqui, para não perder nenhum. A Viviane comentou, adora esse tema, muito legal. A Patrícia trouxe novamente aqui um comentário que gosta muito da transparência. E teve aqui também uma questão sobre liderança bacana, que foi aqui, a adequação à linguagem pública da campanha que você falou. A Nayana trazendo aqui a questão do endomarketing, tem o papel de valorizar e dar visibilidade. E a gente falar sobre liderança, você trouxe essa questão do líder, né? Como às vezes a pessoa que tem a informação, que leva. E eu também queria acrescentar que na minha experiência em algumas empresas, quando as empresas são grandes, complexas, trabalham com turnos ou têm unidades variadas, nem sempre a comunicação ela consegue ser uma coisa top-down, uma coisa com uma linha só. E outra coisa também, que hoje é multicanal, né? A gente não consegue comunicar em um único canal. Olha, o canal é esse, você tem que se informar por aqui. Não, você usa multicanal. Você vai ter do mural a um podcast, variando a tecnologia mais antiga, que é botar uma coisinha no mural e funciona. A pessoa vai lá, passa e vê. Como a TV interativa no refeitório, por aí vai. E aí, muitas vezes o líder ele pode não ser o primeiro a dar informação, mas ele é o ponto de checagem, né, da informação, é a coisa da confiança, é onde as pessoas vão recorrer. Ele vai ser o curador das dúvidas e da informação ali. Então é muito importante esse trabalho, quando se pensa em comunicação, empoderar o líder. Acho que essa palavra que você utilizou foi muito importante, né? Eu tenho que dar o poder ao líder do ponto de vista dele estar bem informado. E aí ele vai ser um ponto de referência para quando tiver qualquer ruído, as pessoas dirigirem a ele. Nesse sentido, queria te perguntar, aqui, engatando aqui já para uma outra pergunta, qual foram as principais lições dessa pandemia aí na área de comunicação? O que é que você pode trazer para a gente e que quem está aqui nos assistindo,
pode levar como um aprendizado aí e dá para implementar ainda aí? O que é que você percebe? Então, eu acho que o cenário foi bem diferente daqueles que a gente já tinha visto, né? Então, Uhum. muitas coisas a gente vivenciou ao longo desses 90 dias que fizeram a diferença, eu acho. Eu percebo que as marcas, as marcas que apostaram nesse processo, nesse projeto de liderança, as marcas que se envolveram, se engajaram com as necessidades reais dos seus funcionários, né? Que perceberam as necessidades dos seus funcionários, elas saem fortalecidas. E eu acho que é necessário que a gente traga isso para o futuro. Então, se você não conseguiu, se antes você não tinha na sua marca, na sua empresa, esse tipo de comunicação bem desenvolvido, esse nível de relacionamento mais transparente, mais próximo com o seu colaborador, o momento não morreu, não. Eu acho que, ao contrário, é o momento da gente sobrevivendo, né, esse processo, a gente conseguir partir para frente replanejando. Então, Certo. rever, revisitar a forma como a comunicação é feita dentro das empresas é necessário. É um paradigma hoje, primeiro de tudo, que a gente se tornou mais tecnológico. A gente abraçou hoje tecnologias que antes eram difíceis para alguns segmentos e alguns grupos, né, abraçar. Deixa eu ver se volta. Vocês estão me vendo? Você está me Oi, vendo, César? Jamile. Oi, faltou Tô te luz. vendo. Ótimo. Tô te vendo. Faltou e voltou. Então, Então, que bom. então é energia que tá muita. Então, essa Exatamente. proposta, eu acho que é necessária, né, no sentido da gente realmente conseguir reavaliar a forma como a gente se comunica internamente. Então, se você ainda não tem, se essa não é uma realidade na sua empresa, que você comece a desenvolver isso hoje. Até porque, até para você discursar isso para fora, né, de dentro para fora, vai ser necessário que isso aconteça. Se fundamentar direto com o seu cliente interno. Né, e estabelecer essas relações mesmo de clima organizacional. Né? Algumas empresas estão optando hoje pelo home office, e se você vai optar pelo home office, mais do que nunca é necessário compartilhar essas necessidades e principalmente compartilhar de forma muito transparente essa via de mão dupla, né? Fazer com que o Sim. colaborador ele perceba que a empresa está sendo sincera e esse colaborador ele ofereça o melhor de si também, porque isso ficou muito claro para mim. Isso para mim foi muito evidente durante o processo da pandemia. O trabalho ele ganhou outra configuração. Ele não é mais o oba-oba. Hoje você tem no trabalho a ideia real. Tanto isso foi tão evidente no Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, as empresas que homenagearam os trabalhadores porque foram, né, correndo risco de se contaminarem, né, porque estão nas ruas, porque estão batalhando. Quem manteve os seus empregos passou a valorizar mais e perceber que o emprego é uma, né? Então isso gera para a empresa também uma sensação de, poxa, o que eu estou oferecendo também é importante para você, você valoriza aquilo que você está recebendo, e o contrário também é verdadeiro. Então, nesse momento, é mais harmônico, talvez, sabe? É um momento de comunhão, de Sim. troca verdadeira, talvez a visão de tantos interesses que incomodam um pouco a relação entre empresa e empregado, né? E a visão sempre de ser explorado. Eu acho que isso mudou um pouco, sabe? No empregado, a visão de que ele estava sendo sempre Eu acho que explorado. amplificou, né, as questões que a gente já vinha falando antes, que as empresas que tinham esse nível de consciência mais elevado e as pessoas também. Alguns comentários aqui bacanas, ó. Primeiro aqui o comentário do Xande B2 está dizendo o seguinte: ele falou, quando você estava falando aí das aprendizados nessa pandemia, ele comentou de comitê de gestão de crise, então provavelmente se referindo à criação de comitês, né, e manutenção do comitê. A gente conversou com a Ana Cláudia Oliveira, né, que é VP da Continental de RH, e ela comentava sobre isso, né, que o comitê iria permanecer pós-pandemia. E Uhum. tem um comentário muito legal de uma pessoa super especial aqui, ó, Débora Nascimento, que foi lida comigo aí no programa no dia aí da Maratona de RH, ela está dizendo o seguinte, ó: viva o marketing para o RH. Quando o Uhum. RH entender que aprender marketing vai ser um diferencial para ele,
enquanto profissional e enquanto ser estratégico para a empresa, ele ganha o mundo. Obrigado, Débora, pelo comentário. E aí, Jamile, complementa aí o comentário da Débora. Complemento, Débora. Maravilhoso o seu comentário. Sabe por quê? Porque o marketing... eu vou ter que ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque vai ficar parecendo que eu estou falando mal da minha área, mas eu não quero falar mal da minha área, não. É o contrário. O marketing, ele sobrevive muito melhor quando ele fala com verdade. Ele sobrevive muito melhor e ele demonstra seu verdadeiro potencial, a ferramenta mais forte é quando você vende um produto que realmente funciona. Por quê? Porque quando você vende um produto que não é aquilo que a propaganda está falando, você não volta para ele, você não retorna. Então, é necessário que o produto seja real. Aí, quando o marketing está casado com o RH, o que acontece? O RH ele tem ideias humanizadas a respeito da gestão. Ele quer implementar, Verdade. a forma de comunicação mais sincera com o colaborador. Ele não está buscando ser superficial. Ele não quer uma comunicação verticalizada, onde você informa que naquele dia vai ter vacinação de 100% da fábrica, então esteja lá na hora e vacine-se contra a gripe. Não. O que ele quer é saber que aquilo vai atingir o colaborador da forma certa, que todos os colaboradores, independente da área, do segmento que ele esteja, ele foi atingido na linguagem que ele entende, que você não vai estar fazendo uma linguagem que atenda, como você falou, apenas uma parte da fábrica ou da empresa, né? Então, ele humaniza essa relação, ele transforma o marketing em um produto verdadeiro e sincero. Aí o que acontece? Casa a fome com a vontade de comer. Porque tudo que o marketing gosta é de produto sincero, sabe? É de verdade. Né? E aí a técnica de especialista na comunicação e marketing, juntamente com a mensagem verdadeira, você tem uma potência, né, na campanha, né? Um argumento, porque, poxa, o que eles querem ver agora? As marcas falaram com os colaboradores com muito cuidado, as nossas marcas tiveram um cuidado muito grande para falar para eles assim, olha, a gente precisa de você nesse momento, a gente sabe que você vai vir trabalhar e por isso a gente vai cuidar de você e a gente vai cuidar também da sua família. Então, por exemplo, a Santa Emília, ela deu um kit para os colaboradores mandarem para casa, com água sanitária, detergente, álcool gel. Por quê? Porque a minha preocupação não é somente com você, a minha preocupação é com o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Não vai adiantar eu dizer a você que você venha para cá e eu te dar uma máscara, se na sua casa você não tem nem como lavar a mão. Então, isso é um processo de entendimento e compreensão muito mais amplo do que apenas dar um comunicado, entende, César? É isso que a gente casa. É nessa panelinha aí que eu coloco o líder e eu coloco a comunicação, eu coloco o meu RHzinho também do meu coração, que quem faz tudo acontecer. Exatamente. Várias pessoas comentando aqui, verdade, ótima explanação, boa observação. A turma aqui da Caçadores de Bons Exemplos também entrou agora há pouco. E tem um comentário bem legal aqui, ó, da Ângela Drebes, eu acho que é isso. Ela diz o seguinte: o marketing sobrevive quando trabalha com a verdade. Essa deve ser a meta da liderança. É preciso que a comunicação seja sempre baseada na verdade, assim como nossas ações. E lembrando, né, gente, que hoje, para você esconder as coisas com esse mundo digital, onde todo mundo tem uma câmera que pode sair em rede nacional que for filmado, não tem muito isso não, né? Tanto que essas histórias aí desse protesto todos do racismo, se não estou enganado foi o Will Smith que falou nos Estados Unidos, que ele diz o seguinte: não, todas essas questões aconteciam antes, é porque elas não eram filmadas, né? Então, assim, a transparência hoje, se você não exercer, vão exercê-la por você. Fica tranquilo. Se você não exercer o seu direito de ser transparente e verdadeiro, alguém vai exercer. Verdade. Muito bem, Jamile. Estamos chegando aqui nos finalmente. As pessoas estão aqui participando, vai dando ok aqui, palminhas, obrigado. Marque aí, faça o coraçãozinho. Lembrando para você estar aqui, Jamile ainda vai falar, mas eu não posso deixar de lembrar, dia 22 de junho a gente vai ter o primeiro fórum Global Learning. Entra lá no site www.abrhbrasil.org.br, clica no banner, você vai ter todas as informações, um timaço aí de palestrantes, Jamila. A gente vai ter o Mário Sérgio Cortella, Luísa Helena Trajano, um dos maiores cases aí desse ano. Maravilha, o Magazine Luiza, na verdade, dos últimos anos, né? E o Magazine Luiza aí se mostrando
consolidando, né, a sua transformação. Luiz Fleury, que está da Nestlé, está vindo diretamente da Suíça, ele que é o vice-presidente de RH da Nestlé. Celina Jopa e o Pedro Ramos, que é nosso diretor de RH da TAP, PhD, doutor em Economia. Super evento, gente. Está aí à disposição de vocês, investimento para associados da BRH R$59, não associado R$97. Se você não é associado, não pague não associado, se associe primeiro na sua seccional do seu estado e depois você se inscreve como associado, que além de ser mais barato, você vai fazer parte da BRH, o que vai ser muito importante, você está na nossa rede. Nós somos todos voluntários, a gente atua aqui com coração, com amor, para levar uma mensagem de positividade, uma mensagem de como se faz gestão de pessoas, né, diferentes, e trazendo especialistas em diversas áreas. E hoje a gente tem aqui a honra e a alegria de contar com a presença de Jamile Buch, ela que é fundadora aí da agência Nova Café, 19 anos, e especialista em endomarketing, falando um pouco sobre essa experiência aí. Jamile, pedi para você, várias pessoas aí, ó, arrasou pelas lives, parabéns, excelente conteúdo, pedi para você aí deixar sua mensagem aí, o que é que você resumiria dessa conversa sobre endomarketing, sobre liderança, sobre a comunicação dentro das empresas, como que isso pode ser um fator, né, de aumentar engajamento, de proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas e mais resultados. Então, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente, né? Quero agradecer a você, César, que é realmente essa pessoa que incentiva tanto a Bahia e o Brasil, né? Porque você tem essa percepção de mundo incrível e você faz questão de estar trazendo e compartilhando com as empresas sempre isso. A gente aprende sempre e aprende muito, né? E é isso que é o mais importante, é que a gente consiga trocar essas ideias, trocar essas figurinhas e fazer com que a gente consiga enriquecer as empresas que atuam no Brasil hoje, não somente como recursos financeiros, mas trazer para essas empresas o maior recurso de todos, que é o humano, né? Que a gente possa ver mais pessoas felizes de estarem trabalhando, né? Mais empresas se estapeando pelo GPTW, pela Você SA, né? Querendo um lugarzinho ao sol, mais empresas se associando na BRH, porque faz bem à saúde, né? Faz bem à saúde da cabeça, porque é importante a gente ter ideias que sejam disruptivas, que sejam novas, que tragam uma forma diferenciada de atuação, né? E faz bem para a gente também trabalhar em lugares bons, que valorizem a gente, porque é isso que todo mundo quer, reconhecimento, né? Então, se tem alguma forma bacana da gente sair desse momento que a gente está vivendo agora, é realmente tentando reinventar, né? Reagindo positivamente ao novo, não tentando se desvencilhar dele, mas ao contrário, ver onde essa onda está te levando, né? E não achar que é férias, como eu falei da outra vez, não são férias, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que descobrir mais quais são os melhores caminhos para a gente, como empresa e como pessoas, para a gente atingir melhor aqueles que são os nossos objetivos, estudar mais, estou aqui estudando livros novos e tentando buscar novas ideias, para oferecer novas ideias também e para a gente também ser captado por elas, né? Eu acho que o momento é de descoberta e a gente vai sair mais forte disso, com certeza. Boa, Jamile, boa, é isso aí. Um grande abraço agora, aí para todos que acompanharam a gente. Vou só fechar o que você falou da Magazine Luiza, é um ótimo case para se estudar nesse momento de pandemia de comunicação. Tá? Eles têm se comunicado muito bem e têm feito um trabalho excepcional. Eu acho que é realmente o case. Legal e bom, que tem a ver com o que a gente falava, que é uma comunicação baseada no que estão fazendo de verdade. Humanizada. Não é algo fake, né? Criado para esse momento. É isso aí. Então, gente, obrigado, Jamile. Foi sensacional as pessoas comentando aqui, adorando a leveza aqui da sua fala, de ampliar a visão. Não lembrando aqui, se você está vendo ao vivo, que pegou já no meio para o fim, ou pegou agora no finalzinho, essa live vai estar disponível no Facebook, LinkedIn e YouTube da BRH Brasil, então vai lá, se inscreve. E você também pode se inscrever na plataforma da BRH Brasil, que é a BRH Digital. E nessa plataforma, que é a BRH Digital, você pode ir lá fazer assinatura e você assiste não só essa, como as mais de 40 lives que nós fizemos, todo o conteúdo de várias edições do CONAR, que é o maior congresso de gestão de pessoas do Brasil, na verdade o segundo maior do mundo, e também muito conteúdo que está disponível lá de outros eventos das seccionais pelo Brasil. Além disso, tem lá todos os vídeos da nossa maratona de 12 horas ao vivo, que foi no dia 3 de junho,
E também você pode participar aí da inscrição, fazer sua inscrição do Fórum Global Learning. Não esquecendo, dia 22, gente, a inscrição está acabando, corre lá hoje ainda, faz sua inscrição, se associa na seccional se você ainda não é para pagar aí com desconto, e a gente vai adorar revê-lo. Jamile, um beijo mais uma vez, brigadão pela presença, se cuidem, né? Fique em casa se puder, vamos trabalhar bem em home office, mas vamos trabalhar. Gente que acompanhou aqui, beijo, coraçãozinho aí pra Jamília, quem gostou. E valeu, até a próxima, gente. Valeu, um abração. Obrigado, Jamília. Tchau, tchau, gente. Obrigada, César.